Gonzalo Plata está voltando ao ninho, enquanto Bruno Henrique enfrenta problemas fora de campo. Tudo isso às vésperas do Mundial de Clubes. Bomba no mercado, Marcos Braz assume como diretor executivo do Remo e já usou o Flamengo como trunfo no novo desafio. Gerson e Alexandro na seleção, Ancelotti escala os dois como titulares e o nome de Léo Ortiz também está em alta com a amarelinha. Enquanto isso, Arrascaeta segue voando, brigando pela artilharia e enchendo a nação de orgulho. Ainda, no Sub-17, o DNA vencedor do Flamengo apareceu com tudo em um clássico eletrizante contra o Botafogo. E tem mais, processo milionário contra a Federação Peruana envolvendo o caso Guerreiro, lembra? Segue em andamento. O Mengão vive uma fase, irmão, quente dentro e fora de campo, e você vai entender tudo isso agora aqui comigo. Mas antes de seguir com as notícias, na humildade, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Vamos então agora para as notícias. Começando pelo caso de Gonzalo Plata. O Flamengo anunciou oficialmente que o equatoriano retorna ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, dia 6, para continuar o tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube. O camisa 50 havia sido convocado pela seleção do Equador mesmo lesionado, o que gerou forte atrito entre os dois lados. A decisão foi tomada após uma reunião cordial, será? Entre os departamentos médicos. A Federação Equatoriana apresentou suas justificativas e até se desculpou por eventuais mal-entendidos. Brincadeira. A prioridade agora é clara, recuperar Plata a tempo para o Mundial de Clubes da FIFA. Mas o problema começou quando membros da comissão equatoriana, lembram? Foram até a casa de Plata, no Rio, e realizaram procedimentos sem o conhecimento do Flamengo. O clube considerou a atitude irresponsável e divulgou nota oficial criticando duramente a interferência no tratamento. Apesar disso, o presidente da federação, Francisco Egas, afirmou que tudo foi feito com ciência do clube, o que foi negado na prática pelo retorno agora imediato do atleta. Enquanto esse caso parecia se acalmar, meu Deus do céu, outro história, uma bomba, no noticiário. Bruno Henrique, nosso BH, teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio de Janeiro. A defesa do atacante queria transferir o processo sobre manipulação de apostas para a esfera federal, alegando que o caso envolve plataformas internacionais. Mas o desembargador André Ribeiro rejeitou o pedido e manteve o inquérito sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O jogador está sendo acusado, todo mundo sabe disso, por forçar um cartão amarelo contra o Santos em 2023, em benefício de apostadores. Segundo as investigações, familiares de BH teriam feito apostas ligadas à sua punição. A defesa tenta anular as provas e pede o arquivamento do caso. Mas não tem jeito. Por enquanto, tudo segue nas mãos da Justiça Estadual. Além disso, o STJD também avalia possíveis punições na esfera esportiva. E aí, nação, queria saber de você, sobre o Plata, essa novela toda, de Federação Equatoriana vem, convoca o cara sabendo que o cara tá lesionado, e aí, Flamengo fala, não dá pra levar o cara, a gente não tá usando ele, como é? A gente que paga, a gente paga o salário do cara, não tá usando, vocês querem levar, Aí manda médico na casa do Plata. Plata deu mole porque, não é que ele não deveria ter atendido, mas os médicos vão lá e fazem um procedimento no joelho do cara. Ele tá tratando com os médicos do Flamengo. Então, erro da Federação Equatoriana, dos médicos, e erro também de quem? Do Plata de ter deixado. Complicado. Aí agora ele poderia não ter ido, mas ele foi lá, se apresentou, e agora a notícia é de que se acertaram aí, o departamento médico do Flamengo com o do Equador e chegaram à conclusão, eles lá foram convencidos que de fato o Plata tem que voltar. É brincadeira, Eu acredito que esse burburinho das redes sociais, o Flamengo falando, expondo, tem que expor mesmo. A FIFA deve ter tomado alguma providência aí, eu tô achando nisso, Mas você acha o que em relação ao Plata? A volta dele vai realmente fortalecer o Flamengo nesse Mundial? Deixa a sua opinião aí pra gente, pra gente depois debater um pouquinho. E no caso do BH, Bruno Henrique, nós devemos, a diretoria, mas a torcida também, precisa se preocupar
a curto prazo? Será que vai tomar uma punição logo? E o BH não está jogando muita bola, né, cara? A gente sabe que a mente dele deve estar muito perturbada. Deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? Que a gente vai se falando, conversando. Agora, vamos falar sobre quem? Um velho conhecido do Mengão, Marcos Braz. Né? Marcos Braz foi apresentado nesta terça-feira, ontem, né, como novo diretor executivo de futebol do Remo. Durante a coletiva, o ex-vice de futebol do Flamengo fez questão de lembrar que já passou por 2 momentos distintos no Clube da Gávea. O poderoso Flamengo, o multicampeão, e aquele de tempos difíceis, com salários atrasados e orçamento limitado. Ele afirmou, palavras dele, trabalhei no Flamengo campeão em 2009, com orçamento curto, e no Flamengo robusto dos últimos anos. Estou preparado para qualquer cenário. A experiência, segundo o Braz, o capacita para atuar em clubes com desafios maiores, né? Não menores, maiores, como é o caso do Remo, atualmente na Série B. Além disso, ele já iniciou o seu trabalho com a contratação do analista Cadu Furtado. Lembram dele? Não? Que também teve passagem pelo Flamengo. Então, Marcos Braz vai pro Remo e leva a gente do Flamengo, né? Mas que não era mais do Flamengo. Tá certo, o cara tem uma experiência boa, uma bagagem. Tem muita gente que não gosta do Marcos Braz. Eu não vou mentir, eu sou um deles. Mas eu tenho que reconhecer que ele fez muita coisa pelo Flamengo, né? Algumas contratações foram bem acertadas. E ele tem o know-how, né? Tem a experiência dele, a expertise. A gente tem que sempre desejar o bem para os outros, né? Então que ele faça um bom trabalho lá no Remo, mas a gente já não queria mais ele no Flamengo. Ele nem o Landim, né? Isso é fato. É isso, então a gente segue, além de cobrir o Flamengo, ainda falando sobre esses casos de jogadores que já não estão mais no Flamengo, porque é interessante a gente saber onde estão, né? E dirigentes também. Nesse momento a gente está presente em Belém, né? O Flamengo está presente em Belém com a representação aí do Marcos Braz. Enquanto isso, na seleção brasileira, mudando um pouquinho de assunto, o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu durante o treinamento desta terça. Inicialmente confundindo, né, a imprensa com a distribuição dos coletes. Ancelotti é o cara, né, irmão? Não dava pra saber quem é que ele ia escalar. Tava um negócio meio louco. Mas após a saída dos jornalistas, revelou os verdadeiros titulares. E 2 nomes ligados ao Flamengo ganharam espaço. Gerson e Alexandro. O meia Gerson, com passagens marcantes pelo Mengão, aparece como titular ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães no meio de campo. Já o jovem Alexandro, que já não é mais jovem, né? Não, mas na verdade, deixa eu ver aqui a notícia. Esse Alexandro aqui é aquele Alexandro da zaga. O Alexandro da zaga. Quem lembra do Alexandro que foi zagueiro do Flamengo? É o Criazinho do Flamengo. É isso mesmo. Ó, o Alexandro aqui não é o nosso... Tô dando uma olhadinha numa reportagem aqui. O Alexandro que recebeu o colete de titular é o Alexandro zagueiro, que recentemente até apareceu aí em foto com a família, falando que gostaria de voltar um dia pro Flamengo. Mas ó, recebeu o titular, o colete titular, e vai fazer sua estreia na seleção aí como titular. Seguindo aqui com a reportagem, a formação, né, foi pensada para o duelo desta quinta-feira amanhã contra o Equador, pelas eliminatórias. Ancelotti prepara o Brasil com um sistema tático que alterna entre o 4-3-3 com a bola e 4-4-2 sem ela. A seleção precisa vencer, já que atualmente ocupa a 4ª colocação nas eliminatórias, enquanto o Equador é o 2º colocado. Queria saber de você também aí, torcedor. Vamos sempre interagir. Marcos Braz, deixa nos seus comentários aí. Tu acha que ele vai se dar bem aí no Remo? Com o conhecimento que ele adquiriu no Flamengo nesses anos todos, né? Desde 2009 aí praticamente no Flamengo. E Gerson, vai se firmar ou não como titular da seleção e brilhar aí com a amarelinha? Deixa nos seus comentários aí o que você acha disso, tá? E a gente já vai mudar de assunto, a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Vamos falar aqui sobre Léo Ortiz, já são 9 minutos de vídeo, mais ou menos. Vamos agora então falar sobre Léo Ortiz, isso mesmo. Léo Ortiz, zagueiro do Mengão, se apresentou também à seleção brasileira em São Paulo após uma atuação espetacular na goleada sobre o Fortaleza. Além da liderança técnica, Ortiz deu uma assistência de craque para o Arrascaeta, e agora disputa vaga na zaga titular de Ancelotti, que já
testou formações e tem o Mengão como um dos nomes fortes aí para começar jogando contra o Equador na próxima quinta, amanhã. Léo celebrou a nova oportunidade com a Canarinho. Palavras dele: me preparei muito para viver esse momento. Sempre acreditei no meu trabalho e no que construí durante a carreira, disse ele. Essa já é a sua 6ª convocação. Depois que veio pro Mengão, mano, tá doido. 6ª convocação, agora sob o comando de um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, né? E o Ortiz, com certeza, quer agarrar essa chance. Enquanto isso, quem também anda fazendo barulho é Arrascaeta. É ele, irmão. O Arrasca, o sinistro. O sucessor de Zico com a 10. Brincadeiras à parte, mas ele tá usando a 10, né? O nosso camisa 10 do Mengão marcou mais uma vez no massacre contra o Fortaleza. Você viu o gol, né? Com assistência de Léo Ortiz. E chegou a 9 gols em 9 jogos do Brasileirão. O melhor início de campeonato dele desde que chegou ao Brasil. E sabe quem está preocupado com a... Vai de sacanagem. Quem está preocupado com esse desempenho do Arrasca é Caio Jorge, jogador do Cruzeiro. Então, em um tom bem humorado, né, o atacante brincou ao ver Arrasca disparando na artilharia. Palavras dele aí num programa que ele foi. Palavras dele: fiquei bolado. Na minha vez ele quer fazer gol. Disse rindo Caio Jorge, né, que tem 8 gols, um a menos que Arrascaeta, e também vive grande fase, inclusive marcando os 2 gols na vitória sobre o Palmeiras, que ajudou o Mengão a assumir a liderança. Com 24 pontos, o Flamengo lidera o Brasileirão, seguido de perto pelo Cruzeiro com 23. Agora o Flamengo dá uma pausa, né? Todo mundo sabe, na competição para focar no Mundial de Clubes, né? Ou na Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA gostaria que fosse chamado, né? Onde o Flamengo estreia contra o Esperance no próximo dia 16. Você tá ansioso, irmão? Eu tô ansioso pra caraca pra ver esse jogo. E aí, comenta aí embaixo, você acha que Léo Ortiz tem que ser já titular da seleção brasileira nessa data FIFA? Eu acho que sim. E Arrasca, já é o melhor jogador do campeonato ou ainda tem alguém para disputar com ele? Eu acho também que o Léo Ortiz, pô, hoje o vídeo tá fogo. As perguntas, pra mim, são fáceis de responder, né, cara? O Léo Ortiz tem vaga, cai fácil na seleção. E a Arrascaeta, cara, vem sendo o melhor, de fato, no Campeonato Brasileiro. Vai fazer o quê? Ah, Caio Jorge, mano... Deixa o Pedro voltar a jogar. Para fechar esse nosso vídeo, fechando o nosso vídeo, vamos para as últimas notícias. Começamos com nossa base forte. O Flamengo venceu o Botafogo por 4-3 fora de casa no estádio Luso Brasileiro e engatou a 2ª vitória consecutiva no Brasileirão Sub-17. O clássico foi de arrepiar, com 7 gols e muita emoção. O destaque ficou com João Vitor, que marcou 2 vezes e foi o motor da equipe em campo. Luiz Guilherme também deixou dele e deu uma assistência decisiva. A molecada mostrou muita personalidade e eficiência mesmo num jogo tão disputado. O Mengão abriu o placar com João Vitor, mas viu o Botafogo empatar logo depois. O primeiro tempo terminou 2-2, com direito a golaço de fora da área do adversário. No segundo tempo, o Flamengo voltou mais ligado e com 2 gols em sequência conseguiu abrir vantagem. O Flamengo foi para 4-2. Já o Botafogo ainda descontou no fim, mas não conseguiu evitar a vitória do Mengão. Com o resultado, de 4-3, o Flamengo ganha moral e mostra que o futuro está em boas mãos. A atuação de Dudu Klassen, no gol, inclusive com defesa de pênalti, também merece destaque. Foi um jogo digno de clássicos, onde o talento da base brilhou muito forte. Agora, vamos aqui falar sobre um caso, fechando já, sobre um caso que segue aberto aí nos bastidores. O processo que o Flamengo move contra a Federação Peruana de Futebol por conta da suspensão de Paulo Guerreiro em 2017. Lembram disso? O Clube Carioca cobra uma indenização de 1,86 milhões, tá? Ou seja, 1.860.000 reais por prejuízos causados pela ausência do jogador naquele período. O problema é que até hoje a Federação Peruana sequer foi formalmente citada no processo. Isso porque a justiça brasileira depende de um mecanismo internacional chamado carta rogatória. Carta rogatória. Um procedimento burocrático que passa por vários órgãos até chegar ao país estrangeiro. O processo contra o atacante já foi encerrado em março,
com derrota para o Mengão. Já o contra a Federação Peruana ainda não andou. O clube pediu que, caso a carta não funcione, a citação seja feita por edital. E tem jeito, né? O Flamengo segue aguardando. A ação alega danos à imagem, perda de títulos e até queda de sócio-torcedores e pode render desdobramentos nos próximos meses. Quero saber de você, nação. Acha que o Flamengo vai conseguir reverter essa situação na justiça e receber algum valor aí, né? Os valores que são de direito contra a Federação Peruana, porque contra o Guerreiro já perdeu. Sobre a nossa base, qual desses garotos te parece mais promissor? Se você não tem visto os jogos, cara, do Sub-17, Sub-16, Sub-20, cara, são jogos espetaculares. Eu acho que na minha concepção, o Flamengo tem que olhar demais para a base, entendeu? E não só vender, cara, utilizar os jogadores, como o Palmeiras tem muito mais costume de fazer do que a gente, né? A gente normalmente produz e depois vende. Mas eu acho que subir esses caras pro profissional é realmente algo interessantíssimo. Comenta aqui embaixo, encerrando o nosso vídeo, né? Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, irmão. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.